PUC TV Esportes, oferecimento, supermercados Tatico. Quer economizar de verdade? Acesse taticobaratotododia.com.br e confira as ofertas. Boa noite, estamos aqui no PUC TV Esportes até às 8h15 com muita informação e opinião. Nosso WhatsApp é o 628599.000, 628599.000. Mande sua mensagem e a gente registra aqui no ar. Comigo nas opiniões, o Jean Damas e o Cleison Teixeira. Tudo bem, Cleison? Boa noite. Boa noite, Pasqueto. Boa noite, Jean. Boa noite, amigos ligados aqui na PUC TV. Quarta-feira de Campeonato Brasileiro Série A. O Goiás só vai jogar amanhã contra o Atlético Mineiro e a expectativa de uma vitória alviverde aqui no Serra Dourada. E ontem, os outros dois representantes do estado no Brasileiro, já na Série B, tivemos vitórias, né? 100% de aproveitamento, uma terça-feira muito boa. Espero que a semana siga assim, com vitórias dos times goianos no Campeonato Brasileiro. Boa noite, Ian. Boa noite. Vitória muito boa do Vila Nova, jogando fora de casa. Se o Vila espera ainda sair da zona do rebaixamento, o Icasa era um concorrente direto, teria que vencer de qualquer forma. Foi lá, venceu, ganhou de 1-0, traz 3 pontos para sua casa, dá uma animada novamente. O Atlético joga muito bem o primeiro tempo, o segundo tempo mais na raça, na vontade. 3 pontos, uma boa vitória, 2-0, dá ânimo, né? Dá ânimo para o torcedor goiano, sem dúvida alguma. E se tem uma vitória importante, Pasqueto, se o Vila tivesse, se você chegasse na mesa e colocasse para o Vila Nova, você vai ganhar do Náutico em casa, só que você vai perder fora para o Icasa. Eu acho que a proposta do Vila interessante seria, não, eu perco para o Náutico em casa e ganho do Icasa, né, fora, porque realmente essa vitória é muito mais importante, que de nada adiantaria o Vila ter vencido o Náutico aqui e ter perdido para o Icasa lá. Que abriria uma diferença maior. Porque é um concorrente direto. Então, é lógico que o ideal seria o Vila ter batido o Náutico aqui no Serra Dourada. E se tivesse vencido o Icasa como venceu ontem fora, o Vila já estaria encostado lá. E seria ultrapassado, inclusive, o Icasa na classificação, porque o Vila teria mais vitórias. Então, mas mesmo assim, a vitória de ontem ela foi importantíssima. Em que pese a situação do Vila é muito complicada ainda, mas a vitória contra o Icasa foi muito importante. E o nosso primeiro assunto hoje é o Atlético, Dragão, que venceu o América de Natal por 2-0. Depois de 2 jogos seguidos longe de Goiânia, o Atlético reencontra o estádio Serra Dourada e logo parte para cima do América de Natal. Jogada pela direita e Pedro Bambu arranca um escanteio. Mas o América de Natal logo dá o troco. Jogada com o Thiago Cristã na ponta esquerda, caiu pedindo pênalti. E aí, será que foi pênalti? O Atlético desce agora pela esquerda, Josimar recebe, chuta e o goleiro Andrei pega. Bola alçada na grande área, Lino tenta de cabeça e a bola foi para fora. Agora é a vez de André Luiz tentar surpreender o goleiro Andrei. Melhor para o goleiro do América de Natal. E o Atlético chega ao seu primeiro gol. Lançamento comprido do lateral direito Jonas. André Luiz sai na frente do goleiro, estica demais a bola e toca para trás. Jorginho aparece para fazer. Atlético 1-0. E quase que o América empatava nesse lance. Jogada com o Max. O grandalhão chuta, mas o goleiro Márcio defende. E o atacante atleticano estava mesmo querendo marcar o seu gol. Josimar, de novo na área, melhor para o goleiro Andrei. Tabelinha esperta na grande área de cabeça, bola para cá, bola para lá, melhor para a defesa do América. E o América partiu para cima para tentar empatar. Nessa jogada, tabelinha entre Pimpão e Max. O camisa 9 tentou surpreender Márcio, que fez uma excelente defesa. E o ex-técnico do Atlético, campeão goiano com o clube, foi expulso de campo. Reclamou bastante da arbitragem. E o atacante Paulinho, que entrou no segundo tempo, tentou nesse chute. Melhor para o goleiro Márcio. Chance para o Atlético liquidar o jogo. A bola sobrou para o atacante Juninho dentro da grande área. A bola explodiu na trave. O técnico Wagner Carioca mexe no time, coloca Kaique no lugar de Josimar. E aos 46 minutos, Kaique... Cruzamento de pé trocado de Thiago Feltri. Kaique de cabeça fez o gol. Final no Serra Dourada. Atlético 2, América 0. Feliz. É claro que você trabalhar em cima de vitória é muito mais fácil. Mas nós não tínhamos dúvida em nenhum momento que o nosso time, os nossos jogadores iam fazer o melhor para conquistar uma grande vitória.
E é fundamental a gente vencer em casa, um adversário difícil. E foi um grande jogo. Os primeiros 30 minutos, se nós não estivéssemos, se a gente não foi perfeito, foi muito próximo disso. E uma pena o tanto de chance que nós criamos e não conseguimos fazer. Mas no finalzinho acabamos conseguindo fazer o segundo gol para dar mais tranquilidade. Um começo muito bom do Wagner Lopes, 9 pontos disputados, 7 conquistados, Jean. E os começos dos treinadores atleticanos não tem sido problema. A maioria deles tem começado os seus trabalhos muito bem. Se a gente for lembrar aí dos últimos treinadores do Atlético, todos eles começaram com um bom trabalho. Foi assim com o Hélio, o Martelotti também até começou bem. Não tem tido tanto problema. O problema é a sequência. O problema é o equilíbrio que esses treinadores não têm conseguido dar à equipe do Atlético. Talvez por muitas coisas. Problemas financeiros, problemas internos, vaidade que sobe na cabeça do treinador, que já acha que é o melhor treinador do Brasil e vai na imprensa e diz: ó, meu trabalho é muito bom, meu trabalho é espetacular, excepcional, eu entendo demais de futebol, né? Esse é mais um que começa bem. Agora espero que o trabalho dele dê uma sequência, que de fato ele consiga dar um equilíbrio para o Atlético. Evidentemente que vai perder, vai empatar, vai tomar goleadas. Agora, a sequência do trabalho precisa ser equilibrada. Ô Cleison, você trabalhou nesse jogo ontem? Eu apenas acompanhei esse jogo Mas ontem. acompanhou atentamente, assisti. Né? O primeiro tempo do Atlético foi muito bom, né? O primeiro tempo do Atlético foi ótimo. Aí no começo do segundo tempo o América deu aquela pressionada. O Márcio fez a parte dele. O Márcio fez uma grande defesa, tanto que lá na transmissão da CBN ficou a dúvida entre o Jorginho e o Márcio como destaque da partida, né? Uhum. Como jogadores se destacaram. E, na verdade, foram os dois que se destacaram pelo Atlético, né? O Jorginho voltou a jogar bem, pena que recebeu o terceiro cartão amarelo. Eu ouvi críticas sobre o cartão que ele levou, que não precisava, era uma jogada no meio campo. Até suspeitaram que ele teria forçado o cartão. Mas não teria motivo para forçar agora, né, Pasquetto? Em um adversário complicado, fora de casa, então um jogador importante. E até acho que a substituição que o Wagner Lopes fez em cima do Jorginho no segundo tempo, com a saída dele, aliás, o Jorginho não ficou nada satisfeito por ter saído, isso foi visível, a transmissão da TV mostrou o Jorginho muito nervoso lá no banco de reservas. Acho que o treinador, inclusive, já pensando na substituição. E ali ficou claro que ele vai ter muito problema contra o Joinville, porque não tem. Não tem. Ele tirou o Jorginho e colocou o Wagner Carioca, de novo, um jogador que, infelizmente, não tem acrescentado na equipe rubro-negra. Ele é uma das opções. Ele não vai de peito aberto com o Juninho, não, né? Não vai não. Ele não tem essa coragem, não, Até porque né? o Juninho ajuda muito pouco na marcação, né? Mas o Juninho ontem entrou bem, né? E esse é o detalhe, tem entrado bem. Eu acho que ele também não pode queimar essa arma com o Atlético ter não, viu, Pasquetto? Até pela condição do Juninho. Nós conhecemos o Juninho, sabemos que o Juninho não tem condição de fazer muitos jogos em sequência, jogos como titular. Eu acho que o Juninho tem sido importante entrando no segundo tempo. É um jogador que ajuda. A entrada dele, inclusive, ajudou a aliviar um pouco essa pressão do América de Natal. Achei até que foi fundamental para essa vitória do Atlético por 2-0. Agora, realmente, o Jorginho vai ser problema no próximo jogo, mas o fato é que o Atlético venceu em casa, precisava dessa vitória e vai acumulando pontos importantes. Se no momento a briga do Atlético não é para subir para a primeira divisão, e eu particularmente não enxergo assim em função até dessa limitação de grupo de jogadores que o Atlético tem, mais qualidade, o Atlético tem um bom time, mas não tem um grupo à altura com jogadores que possam substituir os titulares adequadamente, o Atlético vai acumulando pontos para pelo menos permanecer na Série B do ano que vem. E o Kaique apareceu, né? Apareceu. Ele já havia entrado naquele jogo contra o Sampaio Corrêa e ontem entrou de novo. Eu estou tentando ver aqui se tem algum substituto para o Jorginho. Ali para meia tem o Marco Antônio. Tem o Marco Antônio. Pequenininho que veio na época do Hélio dos Anjos. Ele entrou lá contra o Bragantino, né? Me pareceu assim, um jogador de boa técnica, mas meio afoito. Acho que colocar ele precisa 4 volantes aí. Eu tenho o dó do André Luiz e do Josimar. É chamar o Joinville para cima. Não tenho dúvida, precisa ter equilíbrio no meio de campo, aquilo que nós falamos. Com a volta do Thiago Feltre, evidentemente muito tempo sem jogar, não demonstra aquele futebol que já demonstrou, inclusive, nesse Campeonato Brasileiro, quando teve uma boa fase, mas já equilibrou a equipe do Atlético. O Atlético consegue atacar pelos dois setores, né, já agride mais o adversário, já incomoda mais pelo lado esquerdo, e aí não pode perder o meio de campo. Você sabe por que eu falo dos 3 atacantes?
Porque o Atlético virou para cima da Ponte Preta lá em Campinas com os três atacantes. Contra o Vasco e também. o Wagner Lopes contra o Vasco também em Brasília. E o Wagner Lopes elogiou e disse que poderia testar isso. De repente você surpreende o Joinville. Mas é outra Agora situação, pega né? a questão física do Juninho. E é uma outra situação, a questão de segundo tempo em que o time adversário já está um pouco mais acomodado dentro da partida. É aquilo que você falou, o Juninho entra 100% da sua preparação física, o time adversário já está meio barro, meio tijolo, né? O Juninho jogando de igual para igual com a maioria dos zagueiros que tem para ir, não sei se dá conta, se sobressaia durante os 90 minutos. Bom, o Atlético volta a jogar sexta-feira contra o Joinville, 7h30 da noite lá na Arena Joinville. Boa vitória do Atlético ontem, 2-0 sobre o América de Natal. E a notícia é que por esses dias agora já seria feito um pagamento das duas folhas que estão em agora, final da tarde, fez o pagamento. E o Atlético não vendeu o jogo, você estava correto. Valdivino deu uma entrevista, pelo menos ouvi lá na Bandeirantes 820, em que ele disse que malemar deu para pagar a arbitragem. O Atlético pagou de aluguel para o estádio Mané Garrincha em Brasília 120 mil reais. A renda foi de 300 mil e poucos reais, você paga mais um monte de coisa, saiu pela culatra o tiro do Atlético. Sol demais, insolação. O Vasco joga mais em Brasília do que no Rio de Janeiro. Por que não levou para Manaus, lá para o Nordeste, para um outro... Você viu ontem lá em Manaus o jogo do Vasco com o Oeste, com grande público. Vai para Cuiabá. Agora em Brasília já estava manjado. Pois é. Não ia dar. O Murilo e o Eric do Goiás jogam demais. Logo, logo o Goiás vende para o São Paulo ou para o Inter. Ou então perde, né? Como tem acontecido ultimamente. Sido a vida, né? O São Paulo ou para o Inter, né? Vamos repassar aqui quem saiu de graça nos últimos anos? Nossa. O Douglas, se bem que eu não gosto do Douglas, mas saiu. Você quer buscar lá? Rapaz, hoje estreou na Liga dos Campeões. Você quer pegar, começar lá atrás? Douglas, não, assim... Não, que saiu, a gente pode pegar. Josué pro São Paulo foi de graça. Danilo saiu também, de graça. Douglas. O Douglas saiu de graça. Tola Goiás vendeu. Tola Goiás vendeu. Ricardo Goulart que teve aqui, o Goiás não teve o próprio Egídio da mesma forma também, o Goiás não teve como segurar. Tá saindo de graça. O Hernando foi pro Internacional de graça. Aí já dava um dinheirinho para montar um time para ser campeão, bastante. hein? E se a gente for buscar aí, tem mais jogadores. Ou pelo menos brigar lá em cima. Como é que foi a negociação do Jadilson, se ele saiu também com um contrato antes de terminar. Mas o Jadilson já tinha uma certa... Ele saiu do Goiás e foi pro São Paulo. São Paulo. Não, o Goiás não pegou nada, não. Pois é. Com quem o Goiás pegou foi o André Dias, que saiu pela porta dos fundos. Isso, saiu de aí o Goiás moveu uma ação, pegou, o São Paulo pagou 2 ou 3 milhões. Com o rebaixamento do América Mineiro, o Vila Nova, em 16 partidas, tinha que ganhar 11 jogos. Já ganhou um ontem. O Vila Nova ainda cai para a Série C, Hernani Borges. Nem chega a 11 jogos, de 11 né, não, 11 não. É de 8 a 9 vitórias. 9 vitórias. 9 para cravar com certeza, 8 acho que ainda dá. Boa noite, amigos. Velber, Vera Cruz 2. No meu último comentário aí, com vocês, falei que não conseguia ver o Wagner Carioca e o Bambu. Ontem vi o Wagner Carioca e que cabelo é aquele, mas valeu a vitória. Botou uma cuia na cabeça assim, raspou no 0, e aí ficou aquele cabelinho por cima assim. Foi o único jeito dele ver o Wagner Carioca, né? Rapaz, esse Wagner Carioca não joga, definitivamente. Não, dá não. Eu também tô tempão que eu tô esperando pra ver esse rapaz estrear. Um defeitinho que é derrubar técnico. Exatamente. Porque ele derrubou o Hélio dos Anjos. Ó, pra gente ir pro bloco. Campeonato Brasileiro Série A, 2 jogos agora às 7h30, já tem bola rolando. Vitória e Fluminense, Cruzeiro e Atlético Paranaense. Às 9 horas, Figueirense e Criciúma, Esporte e Internacional. Às 10 horas hoje, Coritiba e São Paulo, Palmeiras e Flamengo, Botafogo e Bahia. Amanhã, 7h30, Goiás e Atlético Mineiro, Corinthians e Chapecoense. E às 8h30, Grêmio e Santos. E o Filipão já deu uma agitada. Quero ver se o Aranha vai fazer o que fez aqui da outra vez. Como o Filipão perde a oportunidade de ficar calado, né? Tudo isso para poder provocar a imprensa e ele não pensa no que faz. Como né? é bobão. Foi querer agitar e acabou sendo
o bobo da história, né? E se eu sou Aranha, eu entro com a camisa número 7, assim, no peito e nas costas. 7-1. 7-1 eu entro. Só para passar raiva nesse bobão do Filipão. Daqui a pouco a gente volta e destacaremos o Vila Nova. O Tigrão venceu em Juazeiro do Norte por 1-0. E ontem à noite, em Juazeiro do Norte, o Vila venceu o Icasa por 1-0. A reportagem é da Luciana Vitorino. Que derrota o quê? Em pleno Romeirão deu Vila Nova e foi o Colorado que teve sua primeira chance. James saiu cara a cara com o goleiro Busato. O Icasa deu a resposta. Kleber defendeu no primeiro chute. No segundo tempo, Paulinho invadiu a área e a bola passou pertinho do gol. E o Vila se aproximava do gol. Olha a arrancada do Cristiano. Pena que a bola foi direto no travessão. E aos 33 minutos, depois de uma jogada ensaiada, Lucas Sotero recebeu de cabeça, tirou o goleiro para abrir o placar. Vila Nova 1-0 e não é que ele chorou. O Colorado ainda passou um susto, mas o gol foi anulado. O árbitro marcou falta no goleiro Kleber Alves. Fim de partida, Vila Nova 1 e Icasa 0. A gente precisava dessa vitória, até para dar um ânimo a mais, até porque agora a gente tem 2 jogos em casa, mas essa vitória não vai adiantar de nada se nos próximos a gente não conseguir também pontuar. Agora é concentrar, descansar, graças a Deus, Deus nos honrou aí com essa vitória, mas agora que a gente está dando o primeiro passo, a gente ainda tem mais 9 vitórias para conquistar, para conseguir nosso objetivo, que é escapar do rebaixamento, dar alegria para a torcida, que eu tenho certeza que está nos apoiando lá em Goiânia. É isso aí, a maré tem que virar pro lado do Vila. Sim. E virou, porque esse gol... Pô, repete aí, nós temos o lance polêmico. Esse gol anulado do Icasa, o Kleber Alves, não aconteceu Errou, né? nada. Nós temos ali o lance ou não? Vamos lá então, com o lance polêmico? Kleber Alves tem sido muito Rapaz, nem tá vendo o elogiado por Kleber nós, Alves. né? O outro verdade. subiu para cabecear, o Naylor. Nossa, e o Kleber tava inteirinho na bola, hein, Tava. rapaz? Não, olha lá, o tanque ele saiu mal. Nossa, é mal demais. Saiu mal demais. E o contato que ele teve foi, inclusive, com o Não, Gabriel, e aí né? ele cai e não É, reclama. Fica vendo, se ele tivesse Exato. sido tocado, ali ele já tinha erguido os braços. É, porque ele percebeu. dado Ali, um pode ver que piti. ali ele já olha lá, pra ver Entendeu? quem que era o jogador que tava com ele. Você vê como é que viu ele tá Gabriel. caindo, que ele errou, ele faz aquela cara, ai. Exato, porque Olha lá a cara dele, ai. porque ele olha e vê que o cara que tava com ele era o Kleber. Fizemos. Era o Kleber não, desculpa, o Gabriel, né? É. Do Vila. Aí ele... ainda bem, não, o juizão, pelo menos dessa vez, ajudou o Tigrão, viu? Porque... E é bom que tenha ajudado mesmo. É isso aí, um abraço e até lá. Né? 3 pontos na capanga. Olha, tudo que o Tigrão precisava. E o Márcio, ontem nós comentávamos, o Christian já é técnico do Cuiabá, na Série D. O Christian voltou àquela base das 3 vitórias fora. Sim. O Vila foi à luta e conseguiu vencer Deu mais uma uma. ajustada. O time se mostrou competente, se mostrou forte, perdeu alguns jogos, é evidente. O time do Vila, infelizmente, ainda está em formação dentro do campeonato. Passamos da metade do campeonato e podemos falar que esse time ainda está em formação, pegando entrosamento, pegando padrão tático, jogadas ensaiadas, variações de jogadas. Essa é a realidade do Vila Nova. Manteve aquilo que o Vila tem de melhor, os 3 volantes, os 2 meias que dão conta de jogar ali, o James na frente. O time foi melhor, né? Jogou melhor. Marcou bem, teve as principais oportunidades de gol pelos melhores momentos. Uma bola no travessão, depois o gol. Então demonstra que o Vila, aquilo que eu falei ontem, para mim o Vila era favorito para esse jogo para vencer. Pela dificuldade que o time do Icasa tem tido em relação ao mando de campo, a mesma dificuldade que o Vila tem tido no Serra Dourada. Foi lá, venceu e... Icasa que bateu o Vila aqui no primeiro aquilo turno, que né? temos falado, né, Cleison? Gol de pênalti Hoje o do Dodô. Vila, ele consegue jogar de igual para igual com a maioria das equipes da Série B. Eu acho que a questão do Vila Nova, e até aparecendo jogadores como o próprio Lucas Sotero, que teve no início, aquele momento ruim, depois acabou sendo afastado, né? Ficou fora muito tempo, talvez por isso a emoção do jogador que voltou agora com o Christian, entrou no jogo ontem já marcando esse gol aí que foi importante para a equipe do Vila Nova. Importante para ele também, Lucas Sotero, que volta a ser observado na equipe colorada. Eu acho que o Christian, e ele como ex-jogador, não que o Márcio também não tenha sido ex-jogador, mas o único erro do Márcio para mim é que ele deixou alguns jogadores se acomodarem na equipe do Vila Nova.
Eu acho que ele deveria alimentar um pouco mais a competitividade, principalmente nos treinamentos. A gente falava semana passada que é no treinamento que o jogador se condiciona para a partida. Né? Então, acredito que alguns jogadores que não estavam, inclusive, jogando bem nas partidas passadas, com certeza não treinaram bem. E nisso o Márcio não detectou e deixou o comodismo. Não deu aquele choque. Né? Eu acho que o Christian, com pouco tempo, já detectou isso, tanto que ele fez algumas mudanças. E depois, já no segundo tempo, também fez alterações, não deixou a coisa seguir até o fim para poder manter o espírito de competitividade da equipe do Vila Nova, que fez um jogo, para mim, regular. O Vila teve uma regularidade no primeiro tempo e teve também uma regularidade no segundo tempo. Então foi um time que conseguiu manter a regularidade, competitivo desde o início até o fim. Então isso acabou sendo importante. Ótimo. 1-0 Vila, agora sábado, 4h10, é o América Mineiro, aqui no Serra Dourada. Jogo duro, confronto direto. América Mineiro. E aí deve voltar o Geladeira, né? O Geladeira faz falta. Faz. O Gabriel Mas não calor, passa né, monstro? confiança. Nesse calorão, O quê? a geladeira vai bem. E o Gabriel definitivamente não passa confiança. A bola chega assim, você vê que ele está assustado. Ele vai dar uma espanada, Você fica esperando, Ele né? marca bem, né? Ele é bom marcador, o Gabriel. Agora, dá muito susto, né? Dá não tem susto tranquilidade para jogar. E o Kleber Alves ontem salvo pelo gongo. A diretoria do Vila ainda não definiu, né? Se vai fazer promoção. Não, já capaz que não definiu, faça. 30 e 50. 30 e 50. A promoção é aquela da Time Mania. Se tiver o bilhetinho da Time Mania, com o bilhete registrado como Vila Nova, como time do coração, ele vai pagar metade, ou seja, 50 e 30 pagaria 25 e 15. Vamos com os gols da Série B. Ontem, a tal terça-feira cheia, né? Com 10 jogos, a Portuguesa empatou com Boa. 1-1 foi o jogo. Foi. Boa, marcou lá no Canindé. A Portuguesa não ganha de ninguém, o Boa vinha de vitória, o Luciano Castan fez para a Portuguesa e antes o Morato marcou para o Boa. Náutico perdeu em casa para o Joinville 2-1. Edgar Júnior fez os 2 gols do Joinville e o Sassá fez para o Náutico. Sassá fazendo gol toda hora também. Avaí 3, Sampaio Corrêa 2, jogão, hein? Foi, cheio de virada, né? O Avaí marcou primeiro, depois o Sampaio virou. E no Paulo Sérgio fez para o Avaí. Aí o Pimentinha marcou os 2 do Sampaio Corrêa. Aí o primeiro, o zagueirão marcou as costas do atacante. E o segundo, grande deixar ele é muito rápido, aquela que o Pimentinha é velocidade, o cara não... E aí depois o Avaí virou o jogo. 2 gols do Marquinhos, né? Isso. Bom jogador esse Marquinhos. Demais da conta, joga muita bola. Olha o Dragão aí. Nós temos um Atlético aqui de novo, só para dar uma colher de chá para a galera do Dragão. Jorginho. E o Kaique. Outra companheira de rádio falou que o Juninho tinha que entrar no lugar do André Luiz na escalação do Atlético. Como tá bem esse André Luiz, rapaz? O América Mineiro perdeu para o Bragantino, hein? Bela cobrança de falta. E aí o outro gol também. Oeste Vasco, esse gol não foi, né, Cleiton? Não, essa bola não entrou não. Bateu em cima da risca. E o pênalti pro Vasco também não foi. Foi o Gasparzinho que fez. O juiz foi bem no jogo, jogo, o Gasparzinho. Né? Douglas bateu e fez pro Vasco. Compensou. 0x0, deixou 1-1. Sacudiu a roseira. O Luverdense virou pra cima do Santa Cruz. Exatamente. O jogo foi lá em Lucas do Rio Verde. Olha o Rubinho ali, acertando. O Rubinho é bom de bola, né? Bom jogador. É o Rubinho, o Reinaldo e o Misael. São os 3 homens de frente do Luverdense. Ali não deu pro goleirão. E aí o gol do Tigrão também, ó. Gol do Lucas Sotero. Esse Lucas Sotero entrou um jogo aqui, depois não entrou nunca mais e agora reaparece. E a Ponte Preta 2-0, hein? Em cima do ABC. Olha o Renato Cajá. É bom esse Renato Cajá, hein? Bom jogador. Ele tá jogando uma Série B, tem moral lá na Ponte Preta, já jogou lá. Aqui a classificação do Brasileirão Série B. Depois de 23 rodadas? Isso. Só Santa Cruz e Bragantino. E Bragantino fizeram 22 jogos. Avaí 44 pontos, Joinville 43, Ponte Preta 40, Vasco 40. Ceará deu uma caída, hein? Normal, essa queda. Perto, os outros que estão à frente tiveram essa queda também. Oi, Jean? Está perto, né? 39.
Pois é. A 1 ponto do terceiro. O Atlético é 10º com 32. O quarto colocado tem 40 pontos. Paraná 11º, Santa Cruz 12º, ABC 13º, Oeste 14º, Bragantino 15º. Bragantino deu uma desgarrada. América de Natal 16º. Aí na zona do rebaixamento, Icasa 20 pontos, 17º, Portuguesa 18º, 18, Vila Nova 19º, 17 e o América Mineiro é o 20º com 12 pontos. O Vila ainda precisa de 3 rodadas vencendo e combinando tivesse vencido outros os 2 jogos resultados. aqui no Serra Dourada contra a Portuguesa e Náutico, o Vila perdeu aqui, estaria com 23 pontos. Hoje é 2 pontos do 17º. Já teria saído da zona, né? Não, ele estaria na zona do rebaixamento ainda, mas a 2 pontos do 16º colocado com a América de Natal. O Vila vencendo no sábado, a chance dele ganhar 2 posições aí são enormes. O Vila depois pega outro jogo aqui com a Ponte Preta. Aí o já buraco é complica mais um embaixo. É. O Atlético pega o Joinville e depois o Atlético vai fora também, faz outro jogo. São 2 jogos fora. São 2 jogos fora o Atlético. Bom, quer economizar de verdade? Acesse taticobaratotododia.com.br e confira as ofertas. Lençol casal com elástico Andresa avulso 9,80. Peixe piramutaba em postas congelado Frio Center 700 gramas 5,97. Bebida láctea Piracanjuba ameixa 0 200 ml 69 centavos. Sabonete Flor IP suave 90 gramas 58 centavos. Esponja Landiaço Assolan 8 em 1 79 centavos. Café moído Carriro pacote 500 gramas 4,37. Extrato de tomate Heinz a lata 340 gramas 1,88. Lava-roupas em pó Tixan IP, o sachê de 2 kg, 7,59. Coxa com sobrecoxa de frango congelado Super Frango, a bandeja de 1 kg, 4,39. Arroz Califórnia tipo 1 pacote 5 kg, 8,78. Mais informações, acesse o site taticobaratotododia.com.br. Campeonato Brasileiro, Vitória e Fluminense, Cruzeiro e Atlético Paranaense, que começaram às 7h30, continuam 0-0. Vamos aqui com mais mensagens no WhatsApp. 8599.000, mande a sua, e são muitas aqui. Meu grande amigo Pasqueto, a diretoria do Vila pisou na bola nos preços dos ingressos. 30,60 ou 30,50? 30,50. É metade só com a time e metade só com a Time Mania, muito caro. Carlos de Campinas. Pois é, Carlos. Boa noite. Qual a real chance do Vila sair da zona do rebaixamento? Atenciosamente, Giselda. Não, para mim tem como projetar isso? Para mim pequenas as chances do Vila. Pelo que o Vila vem fazendo, a campanha do Vila no campeonato, a opinião é aquela mesmo praticamente do início. É claro que o Vila teve uma reação que a gente talvez não esperasse, a reação dessa forma. A gente apenas torcia para que o Vila não viesse naquela sequência e acabasse até passando um vexame muito grande, ser rebaixado com muitas rodadas de antecedência, como estava se desenhando. Agora a situação do Vila ainda é muito complicada, é muito delicada. Levando-se em consideração que o América Mineiro já recorreu e a gente sabe que no pleno do STJD a mudança ela praticamente acontece, são poucos os clubes que recorrem no pleno do STJD que não obtém sucesso, né? Então acredito que o América Mineiro vai obter sucesso no plano do STJD e o Vila volte nesse momento a ser o lanterna, e aí teria toda uma situação difícil para poder deixar essa zona. O bom é que até agora o Vila só depende dele. Bom e ruim, né? Porque esse time do Vila não é confiável. Na verdade, ele não depende só jogo dele. a jogo. Na verdade, não depende só dele, Pasqueto. Ele depende dos outros. Porque mesmo com o Vila vencendo todos os jogos até o fim, se os times que estão à frente dele vencerem os seus jogos até o fim, o Vila continua atrás. Então não adianta. É algo surreal, né? Mas assim, só colocando que o Vila não depende apenas dele. Porque ele pode fazer uma baita de uma campanha, mas se os outros fizerem boa campanha também, não adianta nada. É isso aí. Daqui a pouquinho a gente volta com o Goiás, que amanhã pega o Atlético Mineiro fora de casa. Mais mensagens aqui no PUC TV Esportes. O Goiás ganha amanhã 2-0, assinado Everton. Valeu, Everton, um abraço. Fala, Pasqueto, boa noite. A tal da Zumba funcionou no ACG, hein, Fabiano Xavier. Uai, não colocou os caras para dançar Zumba ainda não, Fabiano.
Boa noite. Se o Vila ganha os 2 jogos que tem aqui no Serra Dourada, sai do rebaixamento. Quem tá cravando aqui é o Leandro. Valeu, Leandro. Johnson, do setor Maísa 2. O veterano Nonato seria uma boa opção para o fraco ataque do Vila Nova? Não mexe com o Nonato, não. Ô, Jonathan. Ô, Johnson, mexe não. Deixa ele lá no Goianésia. Mande um abraço para o Eric Maravilha, ótimo repórter, mais conhecido também como Nerce da Capitinga. Nerce. Davi, Jardim dos Girassóis. Esse time do Vila Nova está precisando de atacantes. Vai errar gol assim lá na China, por isso que está na zona do rebaixamento. O Vila tem errado um tantinho para fazer o primeiro, né? Tem. Ontem bastante. foi desse jeito. É normal, muitas vezes. Pasqueto, se o Vila tivesse empatado pelo menos 4 dessas derrotas, estava melhor. 4 pontos melhor, né, Nilson? Exatamente. Um abração Os para você. adversários com 2 pontos a menos cada um. Ó, 8599.000. Mande sua mensagem e a gente registra aqui no ar. Agora o Goiás. Vem aí o Satisfação Humberto Castro. Um recreativo levado a sério, mas não precisava, porque o chefe não acompanhou. Ricardo Drubisky, com uma virose, se ausentou do treino, que foi comandado pelo auxiliar Gilberto Fonseca. Tudo muito leve para não desgastar o grupo, que vai para o compromisso diante do Atlético Mineiro, querendo aproveitar o fator casa. É difícil tu colocar um limite, um limiar, quando tu não consegue ser regular no campeonato, né? A gente veio de 5 resultados ruins, conseguimos 3 resultados relativamente bons para pontuar e agora viemos de uma derrota, então a gente tem que pensar jogo a jogo e sim pensar nesse jogo que a gente vai ter dentro de casa agora, nessa sequência de 2 jogos, em somar o maior número de pontos possíveis, porque cada jogo que passa agora nesse retorno dentro de casa não vai ter outra oportunidade, de repente, de fazer uma sequência de vitórias. Então, 2 jogos dentro de casa são importantes para essa pontuação, para a gente, de repente, mais na frente, aí sim, colocar uma meta fixa mesmo do que onde a gente pode chegar. Este será o 8º jogo do Goiás no Serra Dourada neste Campeonato Brasileiro. Até então, foram 3 empates, 2 vitórias e 2 derrotas. Para melhorar o retrospecto, os jogadores querem o apoio do torcedor. A gente espera contar com um público, não sei se 10 mil, não sei um número para te colocar, mas melhor do que a gente vinha tendo para nos ajudar aí, né? A gente jogou agora no fim de semana e contra o próprio Flamengo também, 2 jogos com um estádio praticamente lotado do rival e isso incentiva muito, né, o time rival, e a gente quer contar com esse incentivo também do nosso lado no Serra Dourada. Rapaz, esse negócio de torcida, igual o rapaz reclamou aqui do preço do ingresso e tal, entendeu? Eu tô não é querer ficar assim em cima do muro, à beira da assim. situação, mas eu adotei a seguinte postura. Se o clube quiser cobrar o tanto que ele acha que ele deve cobrar, ele arca com as consequências. Se o torcedor quiser ir, ele vai. Se ele achar que o Serra Dourada é ótimo, ok. Se ele achar que é ruim, ok. Entendeu? Se ele acha que ele tem que assistir em casa, ok. Todo mundo é livre. É o tal direito de ir e vir. E aqui, nós não vamos fazer campanha nem para não ir e nem para ir. Nós vamos noticiar e mostrar o que é bom e o que é ruim. E o cara tire as conclusões dele. Esse aparelho celular aqui teve um preço. Ele estava lá. Eu quis comprar. Eu não vou embarcar nessa Quem mais quiser não. comprar, que compra. Eu O ingresso há que muito vai. tempo, você já observou meu opinião da mesma forma. Até porque eu acho que é uma questão particular. Eu, se comandasse, se estivesse num departamento, eu teria outras ideias, Cleison, outras você soluções. sabe por quê? Então, pessoal. Nós já tivemos jogo com ingresso caro em Goiânia, Lotado. que lotou. Lotou. Com ingresso barato, que não deu ninguém. Então, amigão, cada um faça o que bem entender e espero que esteja tomando a decisão convicto do que está fazendo. E pronto, eu não embarco nessa não. Depende muito essa questão do ingresso, depende muito do time que você tem, né? Se você tem um time bom, o torcedor vai dar uma média boa. Se você tem um time bom, com bons jogadores, que faça com que o torcedor vá ao estádio, tenha a iniciativa de falar, não, bicho, hoje eu vou sair lá de casa, eu vou lá assistir o jogo porque vale a pena. Eu preciso ver lá o Jean Damas jogar. O cara joga bem, bate bem na bola, eu quero lá ver ele de perto, lá, eu quero lá no Serra Dourada assistir.
E vai depender também se você montar um time ruim, que o cara fala assim, não, meu amigo, nem de graça eu vou. Aquela situação que você colocou, não vou lá, vou fazer o que lá? E aí, para qualificar ainda mais, quando você tem um time bom e tem a oportunidade de fazer promoção, aí lota. Aí não dá para quem quer. Agora, se você tem um time ruim, um time fraco, quando você faz uma promoção, aumenta um pouquinho o público, aí o time não vai bem, é o suficiente para o torcedor ficar uns 10 jogos sem querer ir no estádio. Bom, vai se quiser. E o time cobra o tanto que ele quiser. O dinheiro não é nosso e os caras vão se quiser. Ô Jean, Opa! Vamos lá então. Amanhã contra o Atlético Mineiro, que já está na área. O Galo. Treinou hoje à tarde lá no CT do Atlético Goianiense. Volta o Amaral no lugar do Thiago Mendes. Thiago Mendes está suspenso. E para o lugar do Thiago Real, você optaria por quem? Murilo. E você, Cleison? Murilo também. Murilo, Diz que o Ramon tá na briga, né? Talvez poderia entrar com o Ramon também no meio de Então campo. é certo que ele entra com. É certo que ele entra com Samuel e Eric. A disputa, assim como fez no último jogo. A disputa está entre o Murilo e o Ramon. Pelo que aconteceu aí, não. Se ele entrar só com o Eric na frente, ele faria 3 mudanças. 3 mudanças. Uma mais. Tiraria o Samuel. Isso, né? Será que tira? Acho que não. Eu acho que no Serra Dourada não. O Goiás, mesmo enfrentando um Atlético Mineiro, o Goiás não pode ficar o tempo todo se defendendo aqui no Serra Dourada. O torcedor também não vai admitir isso. Por mais que de repente não dê um grande público no Serra Dourada, o torcedor do Goiás que for amanhã ao Serra Dourada, ele vai querer ver o Goiás também tendo iniciativa contra o Atlético Mineiro. Até porque o Goiás sabe muito bem que não é fácil se defender no Serra Dourada. Sabe como é difícil ficar se defendendo o tempo todo no Serra Dourada. Se você for ficar se defendendo contra um Atlético Mineiro, jogo duro, né? Guilherme, Luan, esse jogo que não tá jogando nada, mas que sabe fazer gol, atropelado Marcos aqui. Rocha de um lado, Tardelli, seleção brasileira. Você corre o risco de ser atropelado aqui dentro. Você corre o agradável risco de perder o jogo. É o desagradável nesse caso. É o desagradável risco de perder o jogo. Tá doido. Agora o jogo é difícil, o jogo é complicado. Eu acho que o torcedor que for precisa empurrar o Goiás, precisa ser parceiro da equipe. Jogo complicado, embaçada a situação do Goiás. Nesse momento, ela é confortável, mas se você olhar para o campeonato em si, é uma situação ainda de muitos riscos, de muita dificuldade. Tem equipes que estão lá atrás que podem reagir. E o time do Goiás mostrou que não tem essa força toda. Tanto é que passou aí um bom tempo sem ganhar, sem obter uma boa vitória. E isso, para um campeonato disputado como é o brasileiro, é preocupante. Então o Goiás precisa fazer esse resultado. O Criciúma, a realidade do Goiás é o rebaixamento. Sim. Não vamos sonhar, não. Não, e outra coisa, Pasqueto, o Goiás é um projeto... Os jogadores do Goiás já falaram que a situação do Goiás hoje é de brigar para não ser rebaixado. Diretoria, o Goiás é o projeto 43-44, para ficar. Para não falar um número a mais, para não fazer campanha. Já fazendo, né? Entendeu? Animal de teta. Vamos lá aqui, ó. O Criciúma é o 17º com 21, né? Goiás é 12º com 27. Essa é a posição no momento. Então aqui mais 12 pontos? 12 pontos dá o quê? Dá 41, né? Não, 12 pontos não, dá 39. O Goiás está com 5 vitórias. O Goiás está com 27, né? O Goiás está com 27 pontos. Então ele precisaria de mais... 6 vitórias. Para chegar a 41? Não. 6 vitórias para chegar a 43, no caso. Para não ter mais nenhum risco. É isso aí. Fluminense fez 1-0 no Vitória, gol do Cícero, 10 do primeiro tempo. E o Cícero não é convocado para a seleção, não. Seleção para o Cícero lá no Dunga é bobagem. Vai ser difícil. E o Cruzeiro já abriu o placar contra o Atlético Paranaense, 1-0, gol do Alisson, na verdade, 20 do primeiro tempo. O Dunga ele não gosta de convocar jogadores, assim, com exceção do goleiro, que é o Jefferson, que tem sido convocado do Botafogo. Jogador de linha mesmo, ele não costuma chamar, não. Daqui a pouquinho tem a convocação aqui para a gente analisar também. Mas é isso aqui, né, Jean? É ganhar esses 5, 6 jogos logo, ficar tranquilo, ver o que sobrou e pensar no ano que vem. E aí buscar... Lembrando que tem a Sul-Americana, né? Também. Buscar uma pontuação um pouco melhor. Aí pensar a formatação do elenco do ano que vem, renovações, dispensas, antecipar aquele que o Goiás deixa muito para fazer de última hora. É o Marcelo Segurado que revelou aqui que já estava olhando a renovação do Davi. E o Davi confirmou. Pode ser o primeiro a já ficar para 2015. Boa noite, Pasqueto. Quem vocês acham que o técnico do Atlético deve escalar contra o Joinville na sexta, no lugar do Jorginho? É impressão minha ou a imprensa vermelha hoje está mais contente?
Ai, Cristo. O programa está ótimo. Pedro, setor central. Quem tem que entrar no lugar do Jorginho? Ai, eu não dou conta disso, não. Quem tem, Cleis, que entrar no lugar do Jorginho? Vou te falar, deixa quieto. Olha, o Atlético não tem opção hoje, tava falando sobre isso. Eu, particularmente, arriscaria num jogador com característica mais ofensiva. Eu colocaria o Juninho. Aquele menino que você falou, Marco Antônio. Marco Antônio. Né? Vai, bola Marco por bola, Antônio, não, nem Marco compara. Antônio não tem. Então, Ele só é da posição. Agora, bola por bola, eu meto o Juninho e vou com 3 atacantes. Você sabe por quê? Sim. Se ele se defende, ele toma um gol e põe 3 atacantes. Então vai à luta desde o começo para correr o agradável risco de ganhar o jogo. Juninho tem qualidade. Coloca o André Luiz um pouquinho mais atrás ali, é forte, pode ajudar na marcação. Ele faz a correria, a puxada do contra-ataque pode ser com o André Luiz, você deixa ali o Juninho com o Josimar e pronto. Ademir Borges, setor oeste. Pasqueto, não esqueça que no primeiro turno o Vila perdeu do Icasa com um pênalti que só o juiz viu. Não esqueço, não. Foi mesmo. Errou lá e errou aqui, ué. Pronto. Na matemática de vocês, é 45 pontos para o Vila não cair. Antes do jogo de ontem, o Vila tinha 14. Mais 8 jogos ganhos são 24 pontos, total 38. Falei 11 fora o de ontem, Hernani Borges. Não precisa nem de 45, né, Cleison? Não, por isso que eu falei que 8 vitórias com a pontuação atual já. É. O Vila dá um suspiro só para animar a gente, depois desmaia de novo. É Freuds. Edson Hooligans. Esse Edson Hooligans aqui, ele é tão malandro, ele é amigo nosso lá da Bandeirantes 820. Eu falo assim, malandro no bom sentido, eu nem o conheço pessoalmente. Um dia antes do jogo do Vila contra o Icasa, ele mandou uma mensagem no WhatsApp lá da rádio. Pasqueto, fala pro Emerson Vargas mandar o segundo gol do Vila amanhã pra mim, que será marcado pelo Jamie, um dia antes. Aí eu ri dele lá, foi 2-0 pro Vila e o Jamie fez um gol. 2 gols. E ele na hora lá me cobrou pelo WhatsApp. Bom, no próximo bloco a gente destaca mais mensagens e a convocação do Dunga para os amistosos contra a Argentina e contra quem, Cleison? Turquia. Turquia? Turquia, né? É isso aí, daqui a pouquinho a gente volta. Abraçando aqui a nossa audiência qualificada, Adolfo Nosso Campos, coordenador. o verdadeiro mestre, ralhou comigo porque eu não dou mais opinião sobre ingresso. Eu falei pra ele, a minha opinião é o seguinte, se você quiser ir, você vai. Se você não quiser ir, você não vai. De tabela, dando com nós tudo. E outro, negócio de 100 conto pra mim, Adolfo, é dinheiro de pinga, que nós estamos é com dinheiro. E agora, pra você, em sua homenagem, Adolfo, você que gosta do Dunga, a convocação dele para os amistosos contra a Argentina e Japão. Né? Isso, o Brasil Japão, joga com a depois que a Argentina na Turquia. China. O mundo tá acabando, né? Eles venderam esse jogo aí, né? Esse chamado Super Clássico. Jefferson e Rafael, goleiros. Zagueiros, Davi Luiz, Gil Marquinhos e Miranda. Laterais. E o Thiago Silva já recuperou, hein? Já. Mas não jogou hoje. Não jogou, né? Não. Mário Fernandes, que fugiu da seleção uma vez. Felipe Luiz, Dodô e Danilo. Esse Dodô aí é aquele que o Bolívar do Botafogo, quando ele jogava no Bahia, quebrou a perna dele, deu fratura, né? Joga na Inter de Milão, jogou no último Roma, jogo como titular. Jogou no Roma no passado, ele dá conta, ele não é bobo Inter de Milão, joga bem. Meias, Luiz Gustavo, volantes, né? Luiz Gustavo, Elias, Fernandinho e Ramires. Meias, Oscar, Everton Ribeiro, William e Ricardo Goulart. Além do Felipe Coutinho, que aqui tá como atacante. Aí atacantes, Robinho, Neymar e Diego Tardelli. Ausências sentidas por mim, Kaká e Ganso. Estão jogando muito. E Lucas? O Lucas do Paris Acho que o Saint-Germain? Lucas pode ficar fora aí, não. Mas assim, hoje pra mim o Kaká e o Ganso. Tá na hora do Dunga observar pelo menos o Lucas. Eu nem falo tanto de Ganso e do Kaká, não. O Kaká já sabe o potencial dele, Paulo Henrique Ganso também é preciso ver um pouco mais de sequência do Ganso, porque há algum tempo vem vivendo assim, ele faz 5, 6 bons jogos, depois cai de novo e aí volta essa sequência. Acho que o Ganso precisa se firmar, mostrar como um jogador regular. Agora, o Lucas era preciso ser observado. O Lucas já errou o gol feito hoje, né? No PSG? Mas tá jogando muito. Tá jogando tá muita jogando bola. bem. E o Hulk, eu comecei a gostar um pouquinho dele hoje. Ele falou, o Dunga. Porque ele falou Rapaz, mal eu lembrei de você. Ele falou mal do Hulk e na hora eu já pensei, gostei um pouquinho do Dunga. E na hora eu pensei que você ia criticar o Dunga, porque ele praticamente eliminou o Hulk da seleção. E se ele não convocar o Hulk nunca mais, ele terá o meu apoio até a Rússia 2018. Então você torce pro Robinho continuar bem, porque ele disse que pro Hulk voltar a ter chance, o cara que tá com a vaga hoje, que seria dele, que no caso que tá sentado na cadeira hoje, que é o Robinho. Não, mas vai surgir outro. O Robinho precisa ir bem.
Entendeu? Então, não, mas o Hulk já meteu o gol ontem. Ele mete lá, né, velho? Mas aí com a amarelinha. tem que fazer. Aí é o que o Dunga falou, o cara precisa fazer no clube dele para ele poder observar na seleção. O Hulk é igual o Jamur. Jamur era um lateral direito que o Vila Nova tinha, que a esposa dele tomava conta da carreira dele. Adolfo, ouve essa aqui. Aí o Jamur, ele veio do Brasiliense pro Vila, ele era o Zico para bater falta. Bicho, ele era o cão da Campina chupando manga. Nos treinamentos do Tigrão, Série B do Brasileiro, treinamento no Oba, só tinha o Oba. Rapaz, ele guardava falta atrás de falta. Na hora do jogo, nunca as terças, sextas ou sábados. Que são os dias dos jogos na Série B, igual o Hulk. Nunca com a amarelinha. Então deixa ele lá. O Jamur foi embora, não fez falta pro Vila. Deixa o Hulk lá quietinho. Mas ele tá nervoso à toa. Eu também tô gostando do fato do Hulk não ter sido convocado. Gente. Ele não joga. Você lembra do Joel, que jogou no Vila? O Joel do Tigrão. Perna de pau. Artilheiro do Goianão 2003 com 8 gols de falta. Só de falta. A bola batia nele, mano. Aí. Mas na bola... E o Jamur, tava paradinho ali. A mulher dele era uma nanzinha, assim, uma piquitiquiquinha. Rapaz, e negócio de renovação de contrato, e o Tigrão devendo um dinheiro. Já acabou? Então tá mandando aí embora rápido. Nossa, o tanto de mensagem que sobrou aqui, vocês vão me desculpando, viu, gente? Dá uma olhada. Pois é, resenha. Vou ver tudo, depois te passo. Nossa. Então tá bom, gente. Amanhã a gente volta. Serviço de casa. Falou, um abração pra vocês, viu? Sobrou muita, né? Tem aqui. Tem inclusive pra você ler a mensagem dele que você não leu, Pasqueta. Qual? O Carlos Roberto. O que ele falou? Trabalhou com a gente aqui, inclusive. Olha que eu achei o Carlão. O Carlão, ajuda eu. Até amanhã. Olá, tudo bem? Estou aqui para te convidar a assistir o programa Momento Sim de Lojas. Você, consumidor, conhece seus direitos e sabe como pagar menos na hora de consumir? E você, empresário, quer dicas para proteger, ampliar e manter seu negócio? Momento Sim de Lojas, um programa para quem compra e para quem vende. Quarta-feira, 11h20 da noite. Espero você. Marconi avança e amplia sua liderança a cada pesquisa. Serpes Jornal O Popular, Marconi 39,3%, Íris 25,1%, Marconi 14,2 pontos à frente, Fortiori e SBT. Marconi cresce 4 pontos e agora tem 41%. Íris está com 26%. Marconi abre 15 pontos de vantagem. Goiás não quer parar. Vote Marconi 45. Goiás cada vez melhor. Meus amigos e minhas amigas, eu acompanhei a transformação que o Antônio Gomide fez em Anápolis. Ele sabe governar ouvindo as pessoas, planejando e cobrando resultados. Saiu da prefeitura com uma grande aprovação. O Gomide vai trabalhar junto com cada prefeito e prefeita para gerar desenvolvimento e uma vida melhor para todos. Para governador, vote Gomide, vote 13. Você acompanha pela primeira vez na televisão o debate com os candidatos